Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o mapa natal do Pablo Picasso, pintor, mas também escultor, mas também poeta. Tem várias versões aí do Picasso que não são tão conhecidas, né? A gente, quando pensa no Pablo Picasso, a gente vai pensar no pintor, né? Mas ele fazia várias coisas, ele era um artista mesmo, um criador, eu diria, né? Com esse ascendente em leão aqui. Então, escorpiano com ascendente em leão, muitos pontos, muitos planetas e pontos retrógrados na casa 10, né? Na casa da profissão, em touro. Então, realmente, alguém assim que, quando eu digo criador, não só no sentido de criar pinturas, de criar esculturas, de criar poesias, mas ele criou estilos mesmo dentro da arte. Se a gente entra nesse mundo artístico, tem muitos estilos mesmo que foram criados, de fato, pelo Picasso. E um artista que, claro, aqui, né, um Marte em Câncer na casa 12, deixando claro, em cima de Sírios, exatamente em cima de Sírios, deixando claro aqui o artista mesmo, né? Ele tem mais de 45 mil obras que ele deixou para os herdeiros dele. A vida dele era criar, de fato. Achei bem interessante, assim, esse ascendente em leão, que é muito claro aqui nesse mapa do Picasso. É um Sol de casa 4, um Marte em Câncer, um Mercúrio de casa 4 também. É uma energia, assim, bem de alguém que se afetava muito pela vida. A questão do afeto é muito presente nas obras dele. Ele é um artista que a vida que ia acontecendo no entorno dele e que ia afetando ele, então os amores, né, isso tudo é refletido na obra dele, tudo. Olha a Vênus em Libra, também extremamente artística. Desculpem a minha voz, porque o inverno simplesmente voltou com tudo aqui no Rio Grande do Sul. Mas vamos lá. Uma Vênus de casa 3, né? Casa de Gêmeos, completamente afetada pelo seu entorno. Então, se a gente vai estudar as obras do Picasso, a gente vai ver que os períodos, né? Então, ele tem o período azul, que eram obras mais sombrias e caracterizadas pela cor azul, essas cores mais frias. Depois ele se apaixona, quando ele se apaixona, ele entra no período rosa, as obras com esse tom mais quente. Ele era muito, muito afetado. A esposa teve filhos, engravidou. Tudo isso vai estar refletido na obra dele. Inclusive tem, né, num determinado momento, enfim, ele estava casado e ele tinha uma amante. E num primeiro momento a amante estava, não foi vista nas obras dele, mas depois, né, que veio à tona que ele estava tendo um caso, enfim, com essa mulher, que depois ele teve um filho com ela, inclusive, foi se observando que ela já estava nas obras dele também, esse relacionamento, esse romance estava na obra dele, sim, nas pinturas. Então, uma pessoa extremamente afetada pelo entorno e que utilizava o entorno, que utilizava a vida. O leão é isso, né? E o ascendente em leão aqui, ele não tem como não expor. É tudo muito exposto e alguém apaixonado pela vida, né? Que fazia da vida mesmo. Olha a lua em Sagitário, dentro da casa de leão, em cima do nó do norte, né? As suas paixões, as suas vivências eram o material que ele utilizava para fazer o seu trabalho. É bem diferente. Eu não trouxe aqui no canal ainda, mas em algum momento talvez seja um mapa legal de observar também o mapa do Van Gogh, que é um pintor também, né? Era um pintor. É completamente distinto desse mapa aqui do Picasso. Tá? O mapa do Van Gogh é um mapa muito mais interno, por mais que é um mapa também, assim, com muitos pontos, casa 10 e tudo mais, né, alguém que trabalha muito, mas é muito peixes, é uma coisa muito mais a pessoa dentro dela
E isso é bem, eu diria assim que até bastante usual em mapas de artistas, né? Essa característica da pessoa bastante dentro, intro, né? No mundo dela, dentro da imaginação dela, das fantasias dela, e trazendo essa fantasia para fora, expressando essa imaginação toda. E o Van Gogh não é muito por aí. Sim, né? Um Marte em Câncer dentro da Casa 12, então sim, ele também tinha essa veia artística muito forte, essa expressão muito forte aqui do invisível, do abstrato da Casa 12, mas era mais num sentido assim, ele pegava o cotidiano dele, ele pegava os sentimentos dele, ele pegava as vivências, o dia a dia dele, e levava para dentro da Casa 12 e transformava aquelas paixões e aquela vida toda que acontecia no entorno dele e com ele transformava por meio da Casa 12 e dava um tom ali artístico. Diferente do Van Gogh, que era algo mais num sentido de realmente trazer para fora o que estava dentro dele. Aqui o Picasso não, alguém que pega a vida e passa por esse filtro artístico. Então isso é bem, bem interessante. Ele viveu muitos anos, agora eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, 90, 91, né? Alguém assim que viveu uma vida bem intensa mesmo, que vivia a vida real, assim, cotidiana, mas que se expressava por meio da arte, sim, e muito trabalho. Isso aqui é muito trabalho. Saturno, Netuno, Quirón, Júpiter, Plutão em Touro, dentro da Casa 10, todos retrógrados, um Touro confinado na 10, um Sol e um Mercúrio em Escorpião confinados na Casa 4. Aqui um mapa, assim, muito... o confinado, eu diria que, assim, de uma maneira muito, assim, não tinha como não ser o que ele foi, o que ele é, né? Ele deixou uma marca, o touro, né? O leão, o escorpião, os signos fixos, né? Pessoa que deixou uma marca, assim, que não tem, nunca será apagada, né? Não tem como apagar a marca que ele deixou no mundo, na humanidade, né? Um mapa muito marcado e marcante, e de alguém que trabalhou muito, muito, muito. Ele já nasceu, sim, num contexto artístico, e se a gente vai ler um pouco assim, a gente vai ver o pai dele pintava, e tem histórias assim que ele muitas vezes, o Pablo Picasso, terminava as obras do pai dele. Na família da mãe dele também tinham artistas. Ele já nasceu nesse contexto. Então, assim, alguém que desde sempre retratava o cenário que ele vivia. Ele nasceu na Espanha, né? Ele nasceu em Málaga. Ele retratava as touradas, sempre muito atento ao que estava acontecendo no entorno dele, transformando aquilo em arte. Essa é a marca dele, assim, é uma marca da vida. As obras do Picasso, eu, assim, conheço, né, algumas pinturas dele, mas não conheço, assim, como eu falei lá no início da leitura, né, ele era um poeta também, tem poesias, tem esculturas, eu não conheço essas outras obras dele, mas as pinturas dele retratam realmente aquilo que ele vivia. Claro, né, passando aqui pela Casa 12, por esse Marte em Câncer, pela energia canceriana que é muito forte dentro do mapa dele, né, esse escorpião aqui, esse Sol em Escorpião na 4, então alguém que transformava. Porque é isso, né, ele transformava a vida, digamos assim, cotidiana mesmo, né, aquilo que todo mundo, de um certo modo, vive. As fases da vida são muito refletidas. Olha que o Urano, dentro da Casa 2, as fases da vida dele muito marcadas e muito refletidas na obra dele, na arte dele, né? Então, completamente diferente. É legal fazer esses paralelos, né, esses contrastes, para a gente entender aqui a marca da pessoa, né, desse artista, no caso. Completamente diferente lá do Van Gogh, que era como ele via a vida, mas de uma maneira muito interior. Aqui o Picasso é a vida que todo mundo leva,
né? E talvez isso aqui também seja muito forte nessa identificação com as obras do Picasso, assim, ele era alguém vivendo uma vida cotidiana mesmo, só que ele retratava isso de uma maneira muito sensível, e muito particular, claro, mas não um particular num sentido nossa, que pessoa com visão completamente diferente de tudo, uma pessoa que, nossa, eu não enxergo a vida que nem essa pessoa também enxerga. Pelo contrário, as obras do Picasso nossa, mais uma sensação de eu também senti isso, eu também vivi isso, eu também, o touro, né, tem essa coisa muito do físico, do carnal, do ser humano aqui terrestre, terreno, que causa essa aproximação. Ele é muito próximo, assim, da vida que todo mundo leva, então tem essa marca aí que conecta as pessoas que enxergam a obra dele, né? E leva para esse caminho bem taurino mesmo, né? De proximidade mesmo. Acho que essa é uma palavra bem pontual das obras do Picasso. Então, de repente, num outro momento eu trago o mapa do Van Gogh para fazer esse contraste, porque é bem interessante da gente conseguir entender as nuances, né, de pessoas que têm profissões similares, digamos assim. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui sobre o mapa do Pablo Picasso, vencedor da nossa enquete, nossa primeira enquete escorpiana. Logo mais eu vou trazer outras possibilidades aí para vocês escolherem de mapas, e caso vocês queiram ver o mapa de alguém específico aqui no canal, digitem aí, escrevam nos comentários, que eu vou colocando na fila aqui e logo sai. É isso.